Falar sobre a morte social é falar sobre algo muito presente e frequente na vida das pessoas. Porque quando a gente fala sobre a morte social, a gente geralmente relaciona a morte social àquelas pessoas que são realmente exclusas da sociedade, né? As pessoas que vivem em situação de rua, as pessoas que vivem em situações desfavorecidas, as que são rejeitadas e etc. Mas a morte social, ela tem esferas, ela tem graus. E todo ser humano passa pela morte social de alguma forma. E não só de alguma forma, mas de diversas intensidades. Existem as pessoas que nascem com pactos a bicu muito fortes, voltados para as questões de relações, e que por isso essas relações elas vão fazer parte desse resultado final, que é a morte social. Porque uma pessoa que não consegue se relacionar na sociedade, ela nunca vai pertencer à sociedade, ela nunca vai encaixar na sociedade. Se ela está na escola, ela vai ser rejeitada, ela vai sofrer bullying. Se ela está no trabalho, ela vai ter complô contra ela. Se ela está na esfera familiar, ela vai ter a família agindo contra ela. Então a morte social, ela não é algo distante das vidas da gente, muito pelo contrário, ela se manifesta em algum setor. Seja porque a pessoa tem pactos muito fortes, ou seja porque a pessoa tem temperamentos muito fortes ou comportamentos inadequados. Então, quando nós falamos sobre a morte social, a gente precisa primeiro entender esse primeiro contexto. A morte social é causada por tudo aquilo que faz com que uma pessoa não caiba em algum núcleo, em alguma parte da sociedade, ou na sociedade inteira. Falando sobre isso, a gente precisa entender que, assim como tudo dentro da filosofia do orixá, é responsabilidade do ser humano a resolução desse problema. Até porque dentro da filosofia do orixá não existe problema sem solução. Todo problema acompanha uma solução. Você vê aí ao longo da história quantos problemas matemáticos foram surgindo e que nunca se parou de estudar até que chegasse na solução desses problemas, porque todo problema tem que ter uma solução. Não existe nada sem resposta. E quando nós falamos desse lugar da morte social, nós falamos de pessoas que nascem com deficiências emocionais, na maioria das vezes, que vai fazer com que elas ou sejam as agressoras ou sejam as agredidas. Independente de qual lugar a pessoa esteja, ela está morrendo de qualquer forma. E isso é preciso que se compreenda, que quando uma pessoa morre socialmente, a prosperidade dela morre, o crescimento dela morre, tudo que ela precisa para sobreviver e para viver, morre também. Você imagina você ser uma pessoa que aonde você chega, você não é aceito? Aonde você chega, as pessoas te tratam com desdém? Aonde você chega, as pessoas não vão te favorecer em nenhum aspecto? Tem gente que é maltratado e destratado se pedir um copo d'água. Você pode me dar um copo d'água? É bem ali, ó. Tem gente que não consegue extrair a educação das outras pessoas. E isso pode acontecer por causa de pactos? Pode. Mas na maioria das vezes, porque assim como tudo na vida do ser humano, é mais fácil culpar Ebé. É mais fácil culpar a espiritualidade. É mais fácil dizer que o pacto está sendo responsável por aquilo. Quando, na verdade, o pacto, ele é uma deficiência como qualquer outra. Se você sente dor de cabeça, você toma remédio, correto? Se você sente dor no estômago, você toma um remédio. E se aquele remédio vai trabalhando dentro do teu estômago, mas sem o remédio não está funcionando, o que precisa acontecer? Uma mudança de alimentação para que o seu estômago possa lidar com os alimentos de uma forma diferente. Ou seja, se não funciona de um jeito, você vai trabalhar até encontrar a solução. Quando a gente fala de comportamento, de temperamento, de espiritualidade, as pessoas não querem encontrar uma solução. Elas querem o resultado pronto. Elas não querem o trabalho de fazer o cálculo para chegar nessa posição. Então, quando a gente conversa sobre esse lugar, a gente fala sobre o quanto que é mais fácil dizer: eu sou a bicu, eu nasci com
vários pactos Abicu. Essa é a vida do Abicu, né? Não, não é. Porque para mais do que se fala sobre os pactos, as dificuldades, as deficiências, as incapacidades, ou enfim, para muito além disso, todo ser Abicu, que possui muitos pactos Abicus, veio para a Terra para trazer crescimento. São pessoas de uma capacidade infinita. São pessoas capazes de fazer o que elas quiserem quando quiserem. Por que elas não fazem? Porque elas se traem. O problema de quem tem pacto Abicu, ou o problema da pessoa que é Abicu, não é o pacto que ela carrega. É a incapacidade dela de lidar com o problema gerado por aquilo. Então você vê uma pessoa que nasceu com pactos de relacionamento e que é através do comportamento. Que pode ser pacto, pode ser uma herança ancestral. Porque tem gente que a família, o temperamento é isso. Não tem a ver com pacto. As brigas, as quebras, tudo que acontece por conta do temperamento da pessoa não tem a ver com pacto Abicu. Tem a ver com a herança ancestral que ela tem. Então nem tudo se resolve dizendo que eu sou Abicu. E tem gente que usa isso como escudo. Ai, deu uma coisa errada nisso, né? Ai, é isso, né? A vida do Abicu. Não pode ser assim, gente. Você não pode pegar algo potencialmente produtivo, como tudo na vida, produtivo e destrutivo, e querer usar só o destrutivo como justificativa para seguir fazendo o que não é bom para tua vida, cara. Ah, poxa vida, cheguei num ambiente. Sei lá, comecei a fazer um curso, cheguei num ambiente. Qual o meu temperamento? Eu sou controladora, eu sou teimosa, eu sou inflexível, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Aí eu chego lá consciente das minhas dificuldades, por quê? Porque eu não estou passando aquilo pela primeira vez. Eu já passei por isso várias vezes. Quando eu chego nesse novo ambiente, o primeiro sentimento que eu tenho é vida nova, caramba, eu vou poder começar de novo num lugar onde ninguém me conhece, ter novas atitudes, novos comportamentos. Mas se você não trabalha os comportamentos, eles vão viver com você. Em algum momento vai sair. Nenhuma pessoa, eu digo isso há muitos anos e eu vou talvez levar isso pelo resto da minha vida. Nenhuma pessoa é capaz de vestir uma máscara por muito tempo. Em algum momento ela fica desconfortável. Em algum momento o suor vai afrouxar essa máscara. Em algum momento essa máscara vai cair. Porque ninguém consegue reproduzir uma vida que não é sua por muito tempo. Muito melhor uma pessoa honesta em como ela é, como ela sente, como ela age, como ela interage, do que uma pessoa que está simulando um comportamento que ela não tem. O sofrimento da pessoa que está simulando ser algo que não é, vai ser infinitamente maior do que o da pessoa que assume como é. Por quê? Eu tenho um temperamento de cão. Aí eu tô me relacionando com a Natália. Aí eu chego pra Natália e digo: olha, meu temperamento é muito difícil, eu estou tentando trabalhar, mas haverão momentos em que eu posso ser grossa com você. Mas me desculpe, eu estou tentando melhorar. Se todas as vezes que eu agir na direção da Natália com agressividade, eu consciente do meu problema, no mesmo instante eu vou falar: me desculpa, foi só meu temperamento, eu não queria, me desculpa. E aí eu começo a potencializar para que não aconteça, eu começo a modificar. Porque aí se algo que ela fez me trouxe um gatilho, eu já vou saber identificar. Olha, eu fiz tal coisa assim, mas eu percebi que existe um gatilho X. Tu pode me ajudar com isso? Pode me ajudar a não ativar esse gatilho, até que eu consiga entender por que ele existe? Relações sempre serão sobre honestidade. A fala honesta é o que salva relações. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma situação na administração da casa por causa da abençoada fonte. Bota ali, bota aqui, leva pra lá, leva pra cá. A Andresa e a Mônica, bichinha, já tava triste, já ia, mas aonde que realmente vai ficar a fonte? E aí a gente conversando,
E a administração da casa, ela não tem hora para trabalhar. Então a gente estava conversando, era mais de 11 horas da noite, sobre esse lugar. Todo mundo cansado, todo mundo vivendo um turbilhão de coisas, e de repente a nossa comunicação começou a ir para um lugar não muito seguro. Qual é o movimento? Naquele momento, todas as pessoas da conversa deram um passo para trás. Não quis dizer isso, não quis dizer dessa forma, me desculpe, se pareceu assim, o meu intuito não era esse. Isso é relacionamento franco e honesto. Então não significa que nós, que estamos nesse grupo, somos pessoas altamente evoluídas. Não, a gente se respeita o suficiente para não deixar que algo que a gente faça por um temperamento machuque. E relações sociais são sobre esse lugar. Qual a minha capacidade de construir ou de destruir na vida das pessoas? O que eu ando levando para a vida das pessoas? Porque eu posso ser a pessoa que está morrendo socialmente pelos meus temperamentos, pelas minhas falhas. Por quê? Uma pessoa teimosa, em algum momento as pessoas vão cansar de tentar falar com ela, de tentar se relacionar com ela. Ai, caramba, que saco essa pessoa. Já tentei explicar várias vezes, ela não me escuta. É um tipo de morte social. A teimosia, o temperamento quente, aquela coisa mais raivosa, a rispidez, o sarcasmo, aquele comportamento da ácidozinho. Exatamente. Isso traz morte social. Por quê? Porque as pessoas não estão na vida para ficar aturando coisinha dos outros, gente. Parem e pensem em vocês como as pessoas que ficam aturando coisinhas. Ninguém quer. Então por que quando é sobre o temperamento que eu não quero lidar, é uma regra, e quando é sobre o temperamento que eu pretendo oferecer, é outra regra? Eu sou assim. Quem quiser que se relacione comigo desse jeito. Ok. Só não reclame das pessoas com quem você está se relacionando. Só não reclame das pessoas que estão indo embora. Só não reclame das pessoas que escolheram não se relacionar com você desse jeito. Porque ninguém é obrigado a conviver com o entojo dos outros, gente. Baba King fala muito isso. Não existe ebó para burrice. Não existe ebó para chatice. Não existe ebó pra gente chata. Isso é importante que a gente entenda. Por quê? Porque esse é o lugar que só o ser humano pode mudar. Ninguém vai te ajudar a ser menos chato. Isso tem que partir de você. E quando a gente entra nesse lugar de entendimento, ok, todos nós aqui presentes, inclusive quem estiver assistindo a palestra, vai começar a refletir sobre, que lugares que eu tenho oferecido para a sociedade? Que isso, inclusive, foi um texto que eu postei essa semana. O que eu estou levando para as pessoas com quem eu convivo? Que tipo de pessoa eu estou sendo na sociedade? Estou sendo uma pessoa na sociedade que nutre ou eu estou sendo uma pessoa na sociedade que mata? Sabe por quê? Para além de você ter um temperamento péssimo e não conseguir se relacionar bem com as pessoas, e não conseguir se enquadrar, não gosto desse termo, se encaixar, digamos assim, em determinados núcleos, porque quando é sobre núcleo, é um encaixe. Se eu gosto de costura, você gosta de costura, a gente encaixa nesse aspecto. Quando eu não consigo pertencer a nenhuma esfera, a nenhum grupo, a nenhuma sociedade, eu começo a querer que todo aquele que tem a mesma deficiência que eu também não caiba. Então eu começo a fazer o quê? Envenenar pessoas. Caramba, tem aqui, 40 pessoas que estão brincando de bola. Eu não gosto de jogar bola. Aí eu chego do lado de um outro que está sentado esperando a vez, que nunca jogou bola, que nem sabe se gosta. Chatão esse jogo. Eu, se fosse tu, não ia jogar, não. Ai, vai se machucar. Vai se quebrar, não vai não. Eu estou tirando dessa pessoa a oportunidade de tentar fazer algo só porque eu não quero fazer.
só porque eu não gosto de fazer. Que tipo de pessoa eu sou? Aí vamos supor que aconteça um movimento, estamos nós aqui, na casa de axé, o que é muito comum de acontecer. Pessoas entram, pessoas saem. Pessoas estão dentro do núcleo da casa de axé e algumas pessoas não conseguem, não pertencem àquela egrégora daquela forma. Tá tudo bem. Porque se fosse para todo mundo pertencer à mesma família, à mesma casa, à mesma forma de culto espiritual, não tinha, como só em Manaus tem mais de 500 terreiros. Porque existem famílias, energias, egrégoras, coisas que foram trabalhadas no espírito, que o espírito entende e se sente confortável com isso. Então não existe uma casa de axé melhor que outra. Existe a casa de axé onde eu me sinto pertencente, aonde eu me sinto parte. E se eu não me sinto parte, eu vou buscar o lugar onde eu faço parte. E está perfeito assim. Assim como o dogma. Poxa, tem gente que começa na Umbanda, conhece a Umbanda, não se sente feliz na Umbanda, vai para o candomblé, não se sente feliz no candomblé, vai para o culto, não se sente feliz com o culto, e entende que, sei lá, a história dela é no espiritismo, é no Kardec, é na igreja. Então é sobre você se permitir conhecer qual é a egrégora a qual você pertence. Mas o que acontece geralmente? A ausência desse entendimento do pertencimento faz com que muitas vezes o fato de uma pessoa não caber dentro de uma casa de axé faça com que ela queira fazer com que outras pessoas também não caibam. O que começa a acontecer? O que acontece na maioria das casas de axé, o que é lamentável e triste. Fofoca, intriga, problema, disse-me-disse, aquele que falou daquele, aquele que disse não sei o quê. Por que não? Porque tu viu o que o sacerdote disse? Não porque isso, não porque aquilo. Teorias. E bate sempre nos galhos mais fracos, a ponto daquele galho fraco que está sendo manipulado não conseguir chegar para o sacerdote ou para o foco do problema e perguntar: é isso mesmo? Por isso, dentro dessa casa, eu trabalho o lugar da hierarquia como um lugar de respeito, não de altura. Porque eu estou ao alcance de todos o tempo inteiro. Eu estava ali falando para as meninas na cozinha que o problema da cozinha sou eu. Porque como eu fico na cozinha, todo mundo vai para a cozinha. Então quem tem que sair da cozinha sou eu. E dentro desse lugar, é exatamente sobre isso. Todos vocês têm acesso a conversar comigo. A entender, a perguntar. A inclusive perguntar de uma forma bem direta. E tal coisa dessa forma acontece assim, assim, assim. E houve um comportamento assim, assim, assim. O que aconteceu aqui? Porque se você me disser que você teve um problema comigo, eu parto do lugar onde eu possuo pactos de relações. O meu movimento vai se perguntar: me explique aonde. Eu quero entender. Porque às vezes a agressão que você vê de uma pessoa, ela não está na intenção de agressão. Às vezes a pessoa não conhece esse lugar de agressão. Na fala. Porque se eu chegar pra você e falar assim: égua, mana, vem cá. Na nossa cultura é normal. Mas se eu for para um outro lugar que não tem esse hábito, por que tu tá me chamando de égua? Entende? Eu brinco muito isso com o Léo. Ele fala: a égua de ser égua é tu. E esse lugar é um lugar importante porque você precisa dar para o outro. Isso faz parte do respeito das relações. Você precisa dar para o outro o direito da dúvida. Você precisa ouvir da boca do outro o que ele realmente pensa, o que ele realmente sente sobre algo. E não do que você acredita que ele sente, do que você acredita que ele pensa. Sabe por quê? A gente fez a última palestra sobre justiça espiritual. Nenhum ori descansa.
quem dirá o meu. E quando a gente fala sobre esse lugar, é muito melhor. Vamos conversar sobre tal coisa? Tá me incomodando tal aspecto? Vamos conversar sobre isso? Do que você ficar supondo coisas, falando coisas, se comportando de tal forma que prejudica a sua própria vida e que eu, nunca vou saber. Porque existem coisas que eu não preciso saber. E isso é uma coisa que eu falo, inclusive, constantemente com a minha espiritualidade. Gente, vocês trazem muitos detalhes, às vezes eu não preciso de tantos detalhes assim. Então, quando a gente fala sobre esse lugar, a gente fala sobre a necessidade de entender que isso também é uma morte social. A fofoca é a maior violência que causa morte social. Eu chego aqui, falo da Natália uma coisa, passo para Ana, passo para Paulo, vou passando, até um momento em que eu consiga contaminar todo mundo contra a Natália. Essa Natália. E isso é importante porque isso lembra a gente do lugar da responsabilidade social. Porque tudo bem, eu quero saber e tal, alguém comenta comigo um fato da vida de alguém, eu já conversei com vocês sobre isso. Fofoca, você comentar sobre um fato que aconteceu, não é uma fofoca. Nossa, aconteceu tal coisa, assim. Eu não sei bem ao certo de que forma, mas o que eu soube foi isso. Nossa, eu fiquei sentida, fiquei pensando, morreu. Menina, tu viu a fulana? É isso. Até a fala é diferente. Até a forma como você vai falar sobre algo é diferente. A fofoca, ela tem intenção de agredir, sim. Sabe por quê? Ela tem maldade. Porque no momento que você está levando, você quer que essa pessoa, aquela pessoa, outra pessoa, pensem da mesma forma nojenta que você. E o que você de fato sabe sobre o que está acontecendo? Como que você pode saber o que se passa aqui dentro de alguém? Se às vezes a gente não entende nem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Você fofocar sobre as pessoas é você assassinar socialmente uma pessoa. Porque você está contribuindo para o que agride aquela pessoa. Aí tu acha, é só uma fofoquinha. Caramba, tu pode até não estar esfaqueando, mas tu tá dando a faca para não parar, para continuar. Porque se essa pessoa que estava aqui do lado recebe a fofoca, e dependendo da forma como ela age na sociedade, como ela lida com o temperamento dela, nossa, quando ela recebe a fofoca, ela já vira uma desgraça. Ela vai atrás da pessoa, ela briga com a pessoa, ela discute com a pessoa, ela faz um inferno na vida da pessoa. Causa um problema imenso. Aí esfriou isso. Aí o fofoqueiro, mas tu viu, depois que tu foi lá, ela falou isso, não sei o que. Outra faca. Então o tempo inteiro você está dando munição para os outros machucarem os outros. Aí, pelo perdão da expressão da palavra, mas que merda de comportamento é esse? A nossa vida já é tão atribulada, já é tão cheia de coisa. Olha, se você for focar em ser um bom companheiro, um bom filho, um bom profissional, uma boa pessoa, você não vai ter tempo para estar fazendo desgraça na vida dos outros. Sabe? Tá com tempo de sobra, tem que estudar. Tem que ocupar a cabeça. O Batalá traz muito isso pra gente. Não use a sua criatividade pro mal, use a sua criatividade pro bem. Quando uma fofoca chegar na sua porta, você vira pra fofoca e diz assim, olha, eu não sei não. Eu não quero ouvir sobre isso, não quero saber sobre isso. Isso não me faz bem, porque quando você recebe uma fofoca, você se sente mal. Caramba, que coisa horrível. Você se sente mal. Se você não se sente mal, é porque o teu índice de empatia está quebrado. Então não recebam fofoca, não compartilhem fofocas. Se você está envolvido dentro desse processo,
Busque a pessoa para conversar e entender. Fulano, olha, eu não quero te trazer uma fofoca, mas está acontecendo uma situação assim, 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 que está me deixando desconfortável. A gente pode conversar sobre isso? A gente pode trazer um entendimento sobre isso? Sabe por quê? Vocês vão conviver com todo tipo de gente pela vida. Raríssimas as pessoas que vão segurar na mão de vocês e caminhar com vocês pela vida. Raríssimas. A maioria das pessoas, sempre que puderem, vão manifestar coisas negativas na vida de vocês. Porque a inveja, ela não bate de um jeito só. A inveja, ela bate quando eu quero te diminuir. Porque tem invejoso que a inveja dele é o tamanho da pessoa. Então o que ele vai fazer? Vai querer cortar a perna da pessoa para a pessoa ficar na mesma altura que ele. Ou mais baixo. Tem inveja que mata, que machuca, através do sentimento de incapacidade. Nossa, eu vou fazer um curso maravilhoso que eu estava querendo muito. Ai, tu tem certeza? Porque assim, eu acho que é um investimento que não é bom para você agora. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Sabe por quê? Você sabe diferenciar um conselho genuíno de um conselho que quer te destruir pela seguinte forma. Um conselho genuíno, ele vai pegar o teu problema e vai dizer assim, por exemplo, a Andresa diz pra mim, eu quero trocar de carro. Aí eu vou dizer, Andresa, será que dentro das condições financeiras que você tá, você consegue dar esse passo? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assado, vou fazer frito. Será que você não consegue encontrar outra solução? Será que ao invés de trocar para o carro que você está pensando, não seria mais seguro você pegar um carro inferior e ficar mais sossegada? E aí você vai trabalhando, vai se organizando e depois você conquista o carro que você quer? Uma pessoa que te dá um conselho genuíno, ela te dá o conselho te oferecendo possibilidades de reflexão. Ela não te incapacita. Ela não te incapacita. Ela não chega pra você e diz assim, eu acho que você não deveria trocar de carro porque você não consegue. Olha, pensa nisso, não mexe naquilo, vai devagar, dá um passo para trás para dar 5 para frente. Não dê um passo muito grande agora. Essa é uma pessoa que está dando um conselho genuíno. Ela não é uma pessoa que só está te botando para baixo. Eu acho que você é louca, eu acho que isso, eu acho que você não deveria fazer porque o conselho invejoso, ele quer te parar. Então o conselho genuíno, ele vai dizer, olha, se você fizer de tal forma não vai ser bom. Mas se você achar uma forma de fazer desse jeito, aí vai ser bom, faz. É diferente. E as pessoas acabaram confundindo esses lugares. Então elas colocam o bem-querer no lugar do mal-querer e o mal-querer no lugar do bem-querer. Elas deturparam tudo. E a gente precisa entender isso nas relações que a gente tem. Então, dentro de tudo isso que eu estou falando hoje sobre a morte social e sobre o nosso comportamento como pessoas que matam ou como pessoas que morrem socialmente, até porque sempre vai dar no mesmo lugar. Que a pessoa que agride socialmente alguém, ela vai morrer socialmente também, porque uma coisa é certa, a verdade sempre aparece. O tempo mostra. Eu posso falar o cão da Andresa. Dizer que o temperamento dela é isso, que ela é aquilo, que ela é assado, que ela é frito. O tempo vai mostrar se eu estou certa ou se eu estou errada. Então a verdade, ela sempre aparece. Então, ao invés de eu pegar e ficar ali tomando partidos, entrando em fofoca, em picuinha e participando de um crime, porque é um crime. A gente fala assim, parece, nossa, Iá, tá sensacionalista hoje. Mas uma mulher, há uns anos atrás, acho que 5, 6 anos atrás, enfim, foi assassinada por causa de uma fofoca. A mulher foi linchada na rua porque alguém abriu a boca para dizer que ela parecia com uma sequestradora de criança. Será que a fofoca é tão legalzinha assim? A mulher foi linchada durante horas.
Uma mulher jovem que morreu porque foi oferecer uma fruta para uma criança. Então, é preciso que a gente entenda esse lugar de responsabilidade. Porque não é porque o que a gente está fazendo não está matando efetivamente alguém, que o dano que a gente está causando não é grande na vida do outro. Que o dano que a gente está construindo não está sendo ruim na vida do outro. E a gente cultua o orixá para que a gente tenha potência, força para transformar esses comportamentos que são humanos. O ser humano é tendencioso a esses comportamentos. A gente cultua o orixá para ser melhor. E ser melhor, para que você possa mudar algo, você precisa admitir que esse algo existe dentro de você. Ah, porque saber uma fofoca da vida dos outros é legal. Mas, assim, até que ponto? É legal saber da desgraça da vida de alguém? Então que a gente comece a perceber esses lugares dentro da vida da gente, sabe? Será que a gente está sendo o vampirinho que está se alimentando de desgraça dos outros? Será que a gente está sendo o foco da desgraça dos outros? Isso é responsabilidade social. Sabe por quê? Tem gente que é uma bombinha de pólvora, ela só está esperando uma faísca. Aí você chega, você está aqui, aí tem um grupo aqui de pessoas que estão em situação de rua, por exemplo. Aí você chega do lado de uma pessoa que mora num condomínio e vira e diz assim, nossa, terrível. Baixa até a valorização do lugar. De repente, essa uma que ouviu isso, tem que tirar esse bando de vagabundo daqui. Porque aí começa uma mobilização, e essa mobilização não é para melhorar a vida dessas pessoas, é só para escorraçar essas pessoas dali. Então, às vezes, algo que a gente diz sem responsabilidade pode ter um efeito de tsunami na vida de outras pessoas. Então, que a gente entenda esse lugar. Porque a boca é a fonte de tudo. A boca é a fonte que abençoa. A boca que abençoa não pode amaldiçoar. E não é abençoar quem eu quero e amaldiçoar quem eu não quero. É incompatível. Se uma boca só fala o bem, ela não pode falar o mal. Porque se ela falar o mal, ela deixou de fazer o bem. Não existe meio bom nem meio ruim. Ou é bom ou é ruim. Ou é certo ou é errado. Ah, mas os pontos de vista. O ponto de vista não muda o que é certo e o que é errado. Porque mesmo que no ponto de vista da pessoa ela tenha acreditado que ela agiu certo, não muda o fato que o resultado foi errado. Pode amenizar. Pode diminuir a intensidade do que ela fez. Mas não muda o fato de que ela fez. Então que a gente possa, através dessa consciência de hoje, consciência esta aprendida com o orixá, consciência esta de uma pessoa que vive com o orixá. Eu não vivo para o orixá, eu vivo com o orixá. No meu comportamento existe Exu. No meu comportamento existe Oxum. Na minha vida eu me relaciono com o orixá o dia inteiro. Porque quando vem uma coisa ruim, eu podia só simplesmente ser um ser humano. Mas como eu me relaciono com o orixá vem pertinho, chega você, sente o calor. Não faz isso não. Calma lá. Eu não cultuo o meu ori, eu me relaciono com o meu ori. Filosofia do orixá é sobre relação. Tudo é sobre relação. A gente faz o toque dos orixás e todos nós dançamos com os orixás. Não fica o orixá sozinho dançando e a gente lá longe olhando. A gente está dançando com ele. Quando a gente oferece a comida, nós estamos comendo com os orixás, porque alimentar o ser humano também é alimentar o orixá. Então, iniciar um orixá
cultuar o orixá, é viver com o orixá. Você está trazendo essa energia para se relacionar. E enquanto as pessoas não entenderem sobre isso, elas não vão conseguir extrair o melhor do orixá na vida delas. Porque uma coisa é certa, Ifá é o jogo, tá? É o oráculo. Ifá não mente. Tudo que Ifá diz está dentro daquilo que a gente precisa. Aí cabe a gente se a gente vai trabalhar isso ou se a gente vai ficar fazendo tudo o oposto e tentando entender aonde está errado. Ifá mentiu para mim. Será que não é a gente que está mentindo para a gente? Então, que com essa consciência de hoje, dessa nossa palestra, desse nosso papo de hoje, a gente leve isso para dentro da gente. Que a gente hoje, no toque do orixá, a gente dance com o orixá. É por isso que eu digo, não se preocupe em como você dança, não se preocupe em como a energia bate em você, não se preocupe, apenas dance com o orixá do jeito que você souber dançar. Porque o orixá, ele não vem para a roda para te jogar. Ele vem para a roda para dançar contigo. Ele vem para a roda para manifestar essa energia. Você está convidando ele para dançar, ele vem junto para celebrar. E isso é importante que a gente entenda. Então, que os oris de vocês consigam absorver essa consciência. Que vocês não sejam fonte da morte social de ninguém. E que vocês não sejam o alvo de assassinos da vida social também. E vocês lembrem que vocês, pessoas que se relacionam com o orixá, não podem ter medo. Não tenham medo de ninguém. Estejam com a verdade. Se vocês estiverem com a verdade, ela vai aparecer. E o resultado que prova o que é mentira e o que é verdade está na vida das pessoas. E isso a gente precisa entender. Porque eu posso falar que a Natália tem 1 milhão de defeitos. Mas se no final ela seguir mostrando só qualidades, talvez eu quisesse extrair isso dela. Talvez eu quisesse que ela fosse assim. Porque se ela fosse ruim, eu me sentiria melhor, porque eu sou uma pessoa porca. Às vezes a gente entra em lugares de rivalidades construídas contra nós ou na direção de nós, sem nem saber. Porque aquele que é ruim, ele não suporta ver ninguém bem. Ele não suporta ver ninguém prosperar. Ele tem dificuldade de comemorar uma vitória. Por quê? Porque ele é ruim. Ele está ruim. Então que no dia de hoje a gente vai exercitando isso na vida da gente, levando para a nossa vida e trazendo. É muito bom quando você aprende a celebrar a vida de uma forma leve, quando você entende que o sucesso do outro é sucesso. Independente dele não ser seu, ele é sucesso e ele deve ser celebrado. Aí você vai perceber o quanto de coisas você vai celebrar na vida. Poxa vida, esse mês eu não fiz nada significativo. Mas eu fiquei muito feliz porque a Natália fez tal coisa. É isso. É entender que a felicidade do outro não pode te agredir. O sucesso do outro não pode te agredir. Porque se ele te agride, você está com um problema sério. De baixa autoestima, de temperamento, de comportamento, de ruindade. Se a inveja habita dentro de mim, algo dentro de mim precisa ser consertado. Não é porque eu sou ruim, é que tem alguma coisa que está fora do lugar. Se eu admito isso, a gente aperta. Aperta parafuso, afrouxa parafuso e acha a solução. Correto? Vamos lá? Todo mundo beber água.